A gente sempre quer louvar a Deus pela vida da nossa igreja, né? Eu já há 40 e poucos dias aqui já tenho notado a disposição de vários irmãos e irmãs que querem de fato fazer a diferença no mundo, na história do mundo. Mas eu fico pensando que a nossa missão como igreja, e aí trazendo de novo essa observância de que tem tanta igreja só oferecendo entretenimento às pessoas. E o que nós vimos aqui foi um teatro, e às vezes as pessoas podem entender como um entretenimento, mas é um teatro que mostrou uma realidade que está acontecendo mundo afora. E a nossa missão está ligada diretamente ao que Jesus instruiu lá em Mateus, e vou pedir aos irmãos aqui que estiverem com suas Bíblias, abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 28. E aqueles que estão em casa nos assistindo também, se tiver sua Bíblia, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, mas nós vamos ficar um tempo aí neste capítulo, observando algumas coisas. E quero, enquanto os irmãos abrem aqui, agradecer ao irmão Hélio, irmã Adriana. Estamos aí abrindo a campanha de missões estaduais da nossa convenção. Os irmãos estão convocados, estão sendo intimados para contribuir com missões estaduais. Precisamos ter esse compromisso de poder levantar recursos para que a palavra do Evangelho, essa palavra de salvação, esse conhecer de que as pessoas podem ir até Jesus, ir até Ele, os que estão cansados e sobrecarregados, porque Ele sim traz alívio à nossa alma, e essas pessoas precisam conhecer, e esses recursos serão destinados a isso, e aí convocamos a igreja a isso também. Mas Mateus capítulo 28, verso 18 a 20 diz, e os irmãos e irmãs conhecem muito bem, a igreja conhece muito bem, diz que Jesus, e chegando-se Jesus, verso 18, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado a Deus, porque o Senhor é um Deus vivo, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e o Senhor trabalha com aqueles que são seus. Muito obrigado pela tua igreja, mas acorda-nos, ó Pai. Fala aos nossos corações da tua igreja, para que possamos levar essa mensagem, ó Deus, a tantos corações que ainda não conhecem, ou conhecendo ainda não entenderam e menosprezam, ó Deus, tão grande salvação. Por isso, fala aos nossos corações agora, a tua igreja, nos instrua, ó Pai, na tua palavra. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Essa é a nossa missão. E se a gente observar esse texto, essa missão está dividida numa estratégia aí de 4 ações. Ir, a primeira, ir. E talvez nem estejam na ordem isso, do que está escrito, mas olha, precisamos ir. E aí, vamos nos perguntar, ir para onde? Essa palavra no original, lá no grego, traz mais uma tradução de indo, por onde você estiver indo, aonde você estiver. E aí o que é para fazer? Ir para onde? Então é indo e estando em todo lugar. E aí possa vir a outra pergunta, e para quê então? E aí o texto diz para fazer discípulos, façamos discípulos de Cristo
É isso. E aí, de que forma? Publicamente, o batismo. Batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas como levar uma pessoa a se batizar? Ensinando, instruindo no Evangelho de Deus, pregando a Jesus Cristo, o nosso Salvador. O mundo precisa muito saber e crer que Jesus venceu a morte e ele ressuscitou, ele está vivo. Mas o mundo só ficará sabendo disso por meio da igreja do Senhor Jesus. É por isso que fomos instituídos pelo próprio Cristo como igreja dele. É essa a nossa missão. Isso aqui, tudo que está acontecendo aqui faz parte da comunhão da igreja. Mas nós temos uma missão de pregar o Evangelho. Isso começou lá no primeiro século, com os apóstolos. E ainda hoje nós temos a mesma missão, ela não mudou. Ela não mudou. E essa missão a gente precisa ter em mente, Atos 2,42, que a igreja daquele primeiro século, os que reuniam ali em nome de Jesus, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Precisamos ter isso. Temos isso aqui, mas precisamos ir além. Temos a mesma missão da igreja do primeiro século. E essa missão, tem um caráter de urgência, sempre teve. Não podemos dormir quanto a isso. É de urgência. Muitos estão perecendo sem conhecer o amor de Deus por meio de Jesus Cristo. E é a igreja que leva essa palavra, essa notícia. Isso é urgente, os irmãos podem verificar aí no verso 7 do capítulo 28. Isso é urgente como o anjo do Senhor disse às mulheres que foram lá verificar o corpo de Jesus naquele sepulcro. E aí o verso 7 diz, e depois, é o anjo falando às mulheres, e depois, imediatamente, e dizei aos discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e o vereis, eis que eu vô-lo tenho dito. Precisamos ir imediatamente anunciar essa palavra, essa mensagem. Essas mulheres foram dizer aos discípulos que estavam numa casa, dentro de uma casa. Mas a notícia era, ele ressuscitou, ele está vivo. Como prometeu, e a gente precisa trazer essa notícia com urgência aos nossos. Quantos parentes temos, quantos amigos temos, colegas, que estão perecendo sem conhecer essa palavra. A nossa urgência é a mesma daquele tempo. Pois Jesus, que foi desprezado naquele tempo por muita gente, ainda é por tantas pessoas ainda hoje. Mas ele está vivo. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Naquele tempo ele estava vivo, indo adiante para a Galiléia. Hoje ele continua vivo, assentado à direita do Pai, aguardando só o momento de voltar, porque ele prometeu isso. E o mundo precisa saber disso. Precisamos ter isso em mente o tempo todo, não podemos dormir quanto a isso. Nós, irmãos, somos salvos em Cristo Jesus. E o nosso Salvador está vivo. Isso deveria nos encher de uma alegria imensa e mover os nossos corações daquela vontade, da vontade de declarar isso em todos os lugares. Mas aí eu pergunto o que estamos fazendo, e agora digo especificamente a Igreja Batista de Bela Vista, o que estamos fazendo? E alguns podem dizer, pastor, você sabe, a gente está fazendo muita coisa, eu sei. Mas precisamos acordar para muitas outras coisas. Precisamos de deixar de olhar para nós mesmos e olhar para o mundo, porque foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. E aí eu queria dar um exemplo aqui, nós vemos a revolução e a
foi a Carol que retratou isso aqui, uma revolução das redes sociais, de se mostrar, de aparecer. E aqueles que não têm coragem de aparecer, de se mostrar nas redes sociais, têm coragem de ficar vendo outros nas redes sociais, vendo muita coisa. Hoje a onda é falar onde você está, o que você está fazendo, o que você está comendo, o que você está vestindo. É sempre isso. E aí, juventude de Bela Vista, eu quero desafiar vocês também. Vamos começar a postar o que Jesus fez na sua vida, diariamente. Eu acho que só de acordarmos toda manhã, podemos postar aí as meninas sem maquiagem, sem nada, cabelo todo, né? Ainda bem que eu não tenho problema com isso de cabelo, mas cabelo todo embaraçado, mais ou menos isso aí, né, Karina? Sei lá. Mas colocar lá, muito obrigado, Deus, por mais um dia, obrigado pelo ar que eu estou respirando, obrigado por mais uma manhã, seja ela fria, quente, seja ela ensolarada, seja ela nublada, obrigado por mais um dia. E aí a toda igreja, quem sabe a gente começar a colocar coisas, o que Jesus fez na sua vida? Qual é a evidência clara na sua vida que Jesus transformou a sua vida? Porque a gente vê tantos testemunhos bonitos. Igreja aqui, nós estávamos orando, um testemunho bonito de uma irmã que foi curada do Covid. Isso é maravilhoso, é isso mesmo, tem que continuar fazendo isso. Mas por que não colocar assim, olha? E aí talvez alguns... Estou falando aqui o que vem no meu coração, mas às vezes a gente fala, até ontem eu mentia, mas Cristo entrou na minha vida e eu parei. Quero deixar a mentira. Até ontem eu entrava em sites que eram proibidos, não eram lícitos, imorais. Mas hoje eu parei porque Cristo entrou na minha vida e transformou minha vida. Até ontem, na minha casa, eu e minha esposa, nós brigávamos. Isso não acontece não, né, amor? Ela sempre tem razão em tudo. Aí não tem briga. Mas até ontem, meu lar vivia em guerra. Esposa com marido, marido com esposa, pais com filhos, filhos com pais. Mas Cristo entrou no nosso lar. E isso está mudado. Isso está sendo transformado dia a dia. Por que não postar essas coisas? Claro, com todo cuidado, né, gente? Porque o mundo é mau. E a gente precisa ser prudente também. Mas assistindo testemunhos de todo tipo de histórias, histórias de superação, curas, conquistas, etc. E isso, como eu disse, é muito bacana. Mas que tal começarmos a reproduzir vídeos de como Jesus entrou em nossas vidas e as transformou? A pandemia. Talvez tem muita gente olhando aquela questão do copo meio vazio ou meio cheio. A perspectiva. Para mim, a pandemia é uma grande oportunidade de pregar aos amigos, aos parentes e a todas as pessoas que convivem conosco. É um tempo de morte, infelizmente. Sim, estamos perdendo amigos, parentes. Sim. Mas é em meio à morte que Cristo entra nesse cenário e traz vida. Mesmo que morra, viverá. É o que Cristo disse. Nós precisamos, Jesus está vivo e está voltando. E aí qual é o problema? É o medo? O constrangimento? E aí eu espero que todos nós pensemos nisso. Toda a humanidade deve ter como o medo maior nas suas vidas é o dia da volta de Cristo. E aí como a Bíblia descreve, em Joel, capítulo 2, verso 31, Apocalipse 6, 17, aquele grande e terrível dia, é isso que a Bíblia descreve. É grandioso, mas é terrível o dia. Mas esse grande evento pode acontecer nas nossas vidas de duas formas. Na vida do ser humano, de cada ser humano, de toda a humanidade. Seja Jesus voltando, a gente ouvindo aquela trombeta, todo olho verá.
sinal de Cristo voltando. Todo olho, daquele que crê, daquele que não crê, mas verá isso. E aí pode acontecer nesse dia, dessa forma, ou seja com o findar, né, o fim da nossa vida, essa vida terrena aqui, passageira. Mas vai chegar esse dia. E aí eu gostaria que nós pensássemos na seguinte perspectiva. Na ressurreição de Cristo, Mateus aí 28, 2-6. Conta que houve um grande terremoto à ressurreição, né, com um anjo movendo a pedra do sepulcro. E aí o que aconteceu com os guardas? Desmaiaram. De medo, de terror, de pavor. E as mulheres que foram até lá também tiveram medo. Depois que entenderam o que aconteceu, que saíram com grande alegria, mas tiveram medo. Foi um grande medo, um terror no dia da ressurreição. Se a gente olhar a morte de Cristo, o dia da crucificação, quando ele morreu, também houve um terror naquele dia. O céu se escureceu, houve um grande terremoto. Ao ponto de o comandante lá da tropa que estava levando Jesus reconhecer que verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Houve temor, terror, pavor. Então imagina no dia do juízo final, onde todos os seres humanos serão julgados pelo Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra, e de tudo que neles há. Naquele dia o que vai valer para cada um de nós e para toda a humanidade é se a gente vai ouvir: eu vos conheço, bendito venha, bendito do meu Pai. Venha, ou então ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Pensa no terror. A sentença naquele dia será vida eterna ou morte eterna. Tem muitos ao nosso redor, ao redor da igreja de Cristo, que desconhecem, ou conhecendo como está sendo pregado aí, menosprezam esse grande dia. Mas se você é salvo e tem obedecido ao ID, então você faz parte daqueles que consegue ver tudo isso, ressurreição, a volta de Jesus Cristo, e dizer: que dia maravilhoso, como eu anseio por esse dia. Desculpe mais uma vez trazer um testemunho pessoal, mas minha avó, que já está na glória, que aprendeu a ler através da palavra de Deus, e conversando com o Toninho Veiga essa semana, Heber, cadê o Heber? Estava aí, o Heber está ali. E Cláudio, conversando com o Toninho Veiga, que veio aqui e está desejoso de fazer parte da nossa igreja, ele e a Lindalva, graças a Deus. Ele contando também do pai dele que não sabia ler nem escrever, mas ficava na porta da casa com uma Bíblia na mão e as pessoas passavam: ei, vem cá, você conhece Deus? E aí quando a pessoa se aproximava, ele tinha que chamar um dos filhos ou alguém que sabia ler para falar: abre aí, Mateus, capítulo 28, e ia falando alguns versículos, né? E a pessoa abria e lia para aquela pessoa que estava ali querendo ouvir. Minha avó também aprendeu a ler na Bíblia. Leu a Bíblia várias vezes no decorrer da vida dela. E a minha avó tinha um problema no coração, um problema crônico, e toda vez ela tinha que ir no hospital, com muita falta de ar, com muita... enfim. E toda vez que ela ia e voltava, que ela melhorava, a gente chegava: ai, vó, que susto, dando susto na gente, aquela coisa, né? E eu lembro uma vez, eu com 12 anos, 13 anos, e cheguei: vó, vem cá, me dá um abraço, dando susto na gente, vó. E ela vira para mim e fala: meu filho, foi dessa vez que eu fui ver o meu Senhor, como eu anseio isso. Eu falei: você está ficando doida? Mas são estes que têm essa certeza, essa convicção no coração, é que vivem isso. Isso é maravilhoso. Você sabe, e aí nós aqui como igreja, a gente pode saber que na ressurreição de Cristo, Roma, o Império Romano e os falsos religiosos fizeram de tudo para manter Jesus naquele sepulcro.
de tudo, não conhecia o poder de Deus. E um sábio teólogo do século passado escreve o seguinte, abro aspas. O anjo rompeu o selo oficial romano, moveu a pedra e se sentou sobre ela. Não apenas para deixar Jesus sair, não precisava. Quem é o anjo para deixar Jesus fazer alguma coisa? O Senhor de todas as coisas. Mas o teólogo coloca, mas para deixar as testemunhas entrarem naquele sepulcro e ver, ele está vazio. Ele ressuscitou, ele está vivo. E aí esse teólogo continua, e eu reforço as suas palavras para a nossa amada igreja, de novo abrindo aspas, para aqueles que confiaram em Cristo como Salvador e Senhor, o sepulcro vazio cancela o medo. Se você está com medo disso, o sepulcro vazio, essa é a prova, essa é aquilo que nos motiva, ele cancela o medo da vida, desses terrores dessa vida passageira, medo da morte, medo do julgamento futuro. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Anda em novidade de vida, não teme a morte, mas vive na certeza de que o seu Salvador vive. Jesus disse, porque eu vivo, João 14, 19, porque eu vivo, vós também vivereis. Isso é uma verdade, a gente precisa, e mais que um amém, às vezes a gente fica pensando até naquela questão pentecostal, mas dá vontade de dar um aleluia mesmo. Aleluia! Ele vive! Aleluia! O que precisamos é pensar em outras perspectivas a fim de despertar a gente desse sono, do grande desejo, despertar para o grande desejo de anunciarmos, por onde quer que formos, por onde quer que estivermos, que Jesus venceu a morte, ele ressuscitou e por isso é o único Salvador. E a primeira perspectiva que nós vamos ver aqui rapidamente é a perspectiva de uma grande notícia. É isso. Precisamos olhar para esse evento, para aquilo que é a nossa missão, e olhar não com uma perspectiva de medo, mas de que é uma grande notícia. Jesus está vivo. Um Salvador, gente, que está morto. Eu estava falando isso com o Alexandre e com o Braulio na classe de batismo mais cedo. Um Salvador que está morto não tem chance de salvar mais ninguém. Se ele salvou alguém, morreu, acabou. Não salva mais ninguém. Mas o nosso Salvador está vivo. É isso que precisamos ter. Essa era a grande notícia que Pedro anunciou ali em Atos 2. Se os irmãos quiserem ler Atos 2, é grande o capítulo, mas é precioso demais. E eu fico impressionado, irmão Natanael, Pedrão, Mateus, eu fico impressionado que quando Pedro começa a falar, sabe o que ele fala? O Evangelho, somente o Evangelho. Vida de Cristo, a morte dele, o padecimento dele. E fala da ressurreição, de vencer a morte. Ele só conta isso, ele não precisa fazer mais nada. Mais nada. Só que essa fé de Pedro, olha só, Pedro que tinha negado Jesus. Tinha negado Jesus. Jesus falou, você vai me negar? Ele falou, de jeito nenhum, não nego nunca. Mas negou. Essa é a nossa natureza humana, falha, caída. A gente pensa que pode as coisas. Quem pode todas as coisas é Cristo em nossas vidas. Não somos nós. Mas Pedro negou. Mas depois ele chora amargamente. Ele disse para mim, ele é Senhor. E Pedro começa a viver. Vivendo uma vida pelo Espírito Santo de Deus. E a fé dele era tão vívida que por meio dele o Espírito Santo, nesse discurso, viu Pedrão e Mateus? Nesse discurso, quase 3.000 almas se prostraram diante do Senhor Jesus. Quase 3.000 almas perguntaram, que faremos então, irmãos? Arrependam-se e creiam em Cristo, sejam batizados. E quase 3.000 almas fizeram isso. Lembrei agora também, e aí eu começo a
ficar preocupado com o horário, mas lembrei agora do Miguel Ezuger. Alguns aqui conhecem. Tem algumas coisas dizendo dele, mas eu conheci ele de perto. Convivi com o Miguel um tempo. E eu lembro de uma ocasião que ele é palestino, já está há muito tempo no Brasil pregando a palavra e vai para lá para pregar a palavra. E aí ele chegando lá, ele estava num campo de refugiado desse, da Síria agora, há pouco tempo atrás assim, né? Não sei quanto tempo. Mas estava lá na Síria e chega naquele campo de refugiados levando cestas básicas, em cada cesta básica, a maioria muçulmana, em cada cesta básica uma Bíblia, um exemplar da Bíblia para entregar. E aí ele começou com a cesta básica, sim, ele e as pessoas que estavam ajudando, e aí juntou mais ou menos umas 200, 300 pessoas em volta. Fizeram um semicírculo. E antes de entregar, ele começa a falar. E ele estava falando exatamente disso, daquele que está em Cristo, né? Mesmo que morra, viverá. E ele pregando para essas pessoas. E eu estou aqui em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, e pregando para aquela cultura que ele conhece muito bem, que ele foi criado nessa cultura do islamismo, aquela coisa toda, mas se converteu e estava pregando para este povo. E de repente alguém, eles são muito radicais, alguém lá no meio dessa multidão lança uma granada. E a granada vem e cai sobre ele, ele vai amparar achando que é alguma coisa, e ampara com a própria palavra, assim, a granada. Desconectada, Arnalberto. E diz ele que só pensou assim, chegou minha vez. Ele fechou o olho e falou, Senhor, toma conta da minha família e me leva, quero ver o Senhor. E passou um segundo, 2, 3, 5, e o povo começou a se afastar. E um outro companheiro leal dele abraçou ele junto com a granada. E o povo começou a afastar. E passou 10 segundos, 15, 20 segundos, 1 minuto, todo mundo em silêncio e só ouvindo assim. Oh. E nada. Ele pegou a granada, colocou no chão e falou assim, esse é o Cristo a quem eu sirvo. É esse que mesmo que eu morra, eu vou viver por ele. E aí ele prega e diz ele que vendo as pessoas, 200, 300 ou mais, não lembro quantos que ele falou. Agora eu estou lembrando. Que entre 200 e 300 pessoas, quando ele proclamou esse Jesus que está vivo e que reina, 200 a 300 pessoas se curvaram e colocaram a sua testa no chão, porque é o sinal que eles fazem, mas ele fala que quando o muçulmano faz isso, está convicto. E passaram a seguir Jesus. Ele está vivo. Quando o evangelho chega na vida da pessoa, de fato, faz diferença. São muitas as evidências de que Jesus ressuscitou. Atos 1:3 vai dizer isso. O verso 8 de Atos 1, o próprio Jesus fala, olha, eu estou aqui, todo mundo vendo, para essas pessoas, testemunhas dele, e fala, vocês, ser-me-eis testemunhas, é Cristo falando, e é isso que ele está dizendo para essa igreja, para a igreja dele. Vocês são minhas testemunhas. Vocês precisam falar desse amor. E este evangelho que começou lá no primeiro século, ele chegou até nós por meio dessas testemunhas. Muitas delas, ou a maioria delas, morreram por causa desse evangelho. E nós não podemos deixar de anunciar até que ele volte. Nós precisamos fazer isso. A segunda perspectiva é por ser uma grande honra, é uma grande honra anunciar que Jesus ressuscitou e que ele é o Salvador do mundo. Desde o primeiro século, sem contar com as profecias antes de Cristo, mas desde o primeiro século, o evangelho vem sendo anunciado por toda a terra. Vem sendo anunciado. E a notícia de que ele está vivo começa aí. Em Mateus 28, no verso 6. O anjo dizendo para as mulheres, ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vede aqui, vem cá ver o lugar onde o Senhor jazia. Vê se não está vazio. E o início do verso 7 aí de Mateus 28, o anjo diz, e depois imediatamente dizei, vai e fale. Por onde for, fale.
Veja e diga, comprove aqui e anuncie. Creia e proclame que Jesus está vivo. Essa é a nossa missão. A notícia que devemos ter a honra, é uma honra de anunciar, e essa notícia tem que ser imediatamente. Essa honra, ela é maravilhosa, ela é nas nossas vidas, porque ela vem direto dos céus. Deus envia um mensageiro dele para dizer, vá. E depois o próprio Senhor Jesus fala com a gente, ide. Isso é uma honra, é do próprio Deus para nós, para cada um de nós, não é só para aqueles, não. Isso deve ser uma honra para a gente. Ser escolhido por Deus para anunciar a toda a humanidade que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele salva, que Ele está vivo. Ele venceu a morte. Mas, como também foi dito por um estudioso das Escrituras, e aqui eu abro aspas novamente, ver o sepulcro vazio e a mortalha, né, as roupas ali, com o formato do corpo, como um casulo vazio, ele está dizendo, foi impactante. Mas aí ele diz mais. E o verso 8 conta. Conta que pressurosamente, de forma pressionada, as mulheres saíram. Ou seja, apressadamente. E o verso 9 diz que o próprio Senhor veio ao encontro delas e diz, eu vos saúdo. Que honra é essa? Para cada um de nós aqui que teve um encontro com Cristo, era como se a gente ouvisse dele, do próprio Jesus que está vivo, falando a cada um de nós, eu vos saúdo. Eu te saúdo, Daniel. O dia que você encontrou Cristo, Cristo falando, eu te saúdo. Salve, Daniel, vem cá. Sou eu. E aí esse estudioso das Escrituras diz também, abro aspas novamente, é bom ter em mãos a prova da ressurreição para confundir os críticos. Ele está falando porque tem a mortalha lá, que eles falam de Jesus, lá no Vaticano, o Santo Sudário, que eles chamam, é isso mesmo, né? Mas ainda melhor, diz o estudioso, mas é ainda melhor ter a experiência da ressurreição com Cristo vivo. E é isso que nós temos. Melhor ainda é ter essa experiência com Cristo em nosso coração, o Cristo vivo. Dizendo, eu vos saúdo. Que privilégio, que honra. E para aqueles que têm a honra de anunciar essa grande notícia, eles fazem com grande alegria. E essa é a última perspectiva das três aqui, de várias outras que poderíamos ter. A perspectiva de uma grande alegria em anunciar, meu Salvador vive. Nós estamos perdendo isso, nós estamos dormindo quanto a isso. É uma grande notícia, é uma grande honra, deve ser uma grande alegria. Juventude, não só no teatro, mas no dia a dia de vocês. Isso tem que ser uma grande alegria. É uma honra poder falar disso. Jó teve esse mesmo sentimento, né, no momento de alegria, em meio à dor que ele estava sentindo, em meio ao sofrimento que ele passava. E aí ele diz assim, em Jó 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Isso tem que ser vivo dentro da gente. Você sabe que o seu Redentor vive? Você tem essa certeza? Esse que te salva? É isso que nós precisamos. Davi se alegrou da mesma maneira, dizendo no Salmo 16, 9 e 10, ele diz o seguinte, verso 9 do Salmo 16. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Estarei seguro na morte. Porque aí o verso 10 ele fala, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo, com letra maiúscula, o teu santo, o justo, veja a corrupção, ele está vivo. Ele venceu a morte. E por isso o nosso coração deve se alegrar. E o nosso corpo, a nossa vida aqui terrena deve repousar segura. As mulheres saíram daquele encontro e com grande alegria anunciaram aos discípulos. Quando essa grande notícia chega de fato ao coração do ser humano, aí sim, a imensa alegria. Eu estava conversando com o Alexandre, na classe do batismo, e vendo as evidências claras. E eu conheço ele há 40 dias.
e do que ele conta, da alegria que ele tem no coração. Por trabalhar muito, ele conta os dias, os segundos, os minutos, as horas, para chegar o domingo para estar aqui. É disso que nós precisamos. Todos nós. Talvez por andar por tanto tempo no Evangelho, e graças a Deus eu tenho visto uns aqui, né, de muitos e muitos anos de caminhada cristã, com essa mesma alegria de estar aqui juntos. Ouvindo aquilo que o nosso Redentor, o nosso Salvador fala aos nossos corações. Isso é muito bom. Essa grande notícia que todos antes de nós a tiveram como a grande honra de anunciar. E anunciaram com grande alegria. Foi isso, essa mensagem, dessa forma, é que essa notícia chegou até nós. E a pergunta que eu quero dizer aqui a cada um, fazer a cada um de nós, e a mim mesmo, e a cada um de nós. O que temos feito com essa grande notícia e essa grande honra, esse grande privilégio de anunciar isso? O que temos feito a partir de então? Desde o dia que isso chegou na sua vida. E caminhando para o final. O que você tem feito com essa grande notícia na sua vida? Você se sente honrado e extremamente feliz em compartilhá-la? Se não está acontecendo isso, tem algo errado, irmão. Irmã, tem algo errado. Talvez estejamos como Ariadne aqui representando a igreja. Dormindo. Não podemos ser a parábola das 10 virgens. 5 delas estavam preparadas, mas 5 não estavam. Mas as 10 eram noivas. Ali representa a igreja. E aí dormiram. Só que quem dormiu foi as 10. Mas na hora que ouviu, aí vem o noivo. Eis o noivo. Quando elas levantaram, só 5 delas tinham levado azeite suficiente para a lamparina delas, para manter o fogo aceso. Às vezes passamos por situações. Como igreja do Senhor, vamos passar por aflições, situações difíceis. Situações de morte, de perda. Situações de calúnia. Situações de medo. Mas não podemos dormir, precisamos estar preparados o tempo todo. Você está pronto para explicar a razão da sua fé? Como diz lá na primeira carta de Pedro, você está pronto para isso? O que você tem feito com essa grande notícia que chegou até a sua vida? Na morte de Cristo, houve terror para quem testemunhou. Na ressurreição de Cristo, houve pavor para os que viram o sepulcro vazio. Se você de fato teve um encontro com Jesus e conhece as suas palavras, a alegria e a honra de anunciar que Ele está vivo, eu tenho certeza que vai ser algo indescritível na sua vida. Você vai viver isso. Vai ser algo formidável. É algo que excede todo entendimento. São aquelas pessoas que você começa a conversar, você não quer sair de perto. Estávamos eu, Alexandre e Braulio hoje conversando. A vontade que tinha, né, Alexandre, não era de parar. Falei, mas vai começar o culto. Falando da palavra, só da palavra de Deus. Traz uma alegria formidável a gente. Talvez você já teve alguém na sua vida, ou você é essa pessoa na vida de alguém, sabe? Que quando começa a falar do amor de Deus, daquilo que Deus está fazendo na sua vida, ouvindo de alguém isso, você não quer deixar, você quer estar perto. Fala, não, tá bom aqui, não vamos embora, não vamos parar. Precisamos viver assim. Sei que tem muita gente aqui anunciando o Evangelho. Tenho acompanhado o Natan aí com amigos pela internet. Às vezes ele me dá o respaldo. Olha aqui, pastor. Olha aqui, pastor. Olha o que ele falou. Olha o que essa pessoa falou. Como é gratificante isso.
E eu sei que tem muitos mais como Natan aqui. Estou falando do Natan, mas sei que tem muitos mais aqui. Mas eu quero dizer para aqueles que viram e ouviram tudo isso aqui, inclusive vocês que participaram, se não está tendo essa felicidade, essa alegria, essa honra no coração de vocês, na vida de vocês de compartilhar, há algo errado. Estamos dormindo e precisamos acordar. Jesus disse que estaria conosco, Igreja Batista de Bela Vista, Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até se consumar tudo. O que devemos fazer como igreja dele é, todos os dias de nossa existência, devemos anunciar essa verdade. Se ele está com você todos os dias, chegue com ele então, no seu trabalho, na sua família, no seu amigo, no seu colega, chegue com Jesus. Sem medo, sem cochilar. Fale a verdade. Deixe o Espírito Santo agir, vocês vão ver e todos nós vamos ver. Falando também de mim, todos nós vamos ver o agir de Deus na vida de tantas pessoas. E aí a glória é dele, só para ele. O nosso Salvador, concluindo, o nosso Salvador não está morto, ele vive. E ele está voltando. Então, Igreja Batista de Bela Vista, anuncie por onde for. Por onde for, anuncie. Pregue essa verdade. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Mais uma vez, coloque sua vida diante do Senhor. O que tem te incomodado com relação a isso? Jesus está com você todos os dias? Por que você não diz dele todos os dias? Precisamos ter esse compromisso com o nosso Senhor, porque ele tem um compromisso conosco. Ele quer fazer infinitamente mais na sua vida. Ele quer que você seja essa pessoa comprometida com essa missão. Não precisava. Ele não precisava de nós. Mas ele nos deu essa missão, ele conta conosco. Saiba que a palavra vai ser pregada de qualquer forma, mas não use isso para não fazer a sua parte. Vivendo dia após dia, proclamando o Evangelho de Cristo. E eu digo proclamando, às vezes você não vai precisar nem falar. Viva o Evangelho. E a certeza que você vai ter e vai experimentar é de que pessoas vão chegar até você e vão começar a te perguntar alguma coisa sobre isso, o seu modo de vida. E aí pronto. Esteja nas mãos de Deus. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração e Ele vai convencer essa pessoa, Ele vai direcionar essa pessoa. E aí acontece o seguinte: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Pai, é em nome de Jesus que nós nos reunimos como igreja do Senhor. Igreja, ó Deus, que tem permanecido na Tua palavra, ó Pai, por tantos anos. E queremos que essa igreja, enquanto o Senhor não voltar, ela permaneça firme na Tua palavra, Pai, proclamando o Teu Evangelho. Que vidas sejam alcançadas pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito, por meio dessa igreja, por meio de cada vida aqui. Da mais nova pessoa, criança que estiver aqui, até o mais idoso. Que essa igreja proclame a Tua palavra com um modo de vida nosso. Não só aqui neste templo, neste lugar, que o Senhor tem cuidado tão bem. Tem colocado pessoas que cuidam desse lugar, ó Pai, de forma maravilhosa. Mas não só aqui,
mas nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, nas nossas universidades, em todos os lugares. Aqueles que estão assistindo, ó Pai, essa palavra do Senhor, esses que estão assistindo a transmissão, Pai, fale também aos seus corações, que eles, aonde quer que estejam agora, anuncie essa grande notícia, com um privilégio imenso, sentindo honrado em anunciar essa notícia, essa grande notícia, e tendo a maior alegria em seus corações também, ó Pai, de anunciar essa notícia, que o nosso Salvador vive, Ele reina e Ele está sentado à Tua direita, Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, aguardando aquele momento da volta dEle, daquele dia glorioso, terrível, mas glorioso, glorioso para aqueles que conhecem o Senhor. Por isso, ó Pai, acorde-nos, aqueles que estão dormindo, acorde-nos, ó Pai, para que a Tua palavra seja anunciada, links das pregações sejam enviados, a vida deles, aonde quer que estejamos, todos nós, ó Pai, seja sempre para o louvor da Tua glória, para a edificação de vidas e para anunciar que Jesus Cristo é Senhor, Ele é o Salvador e Ele vive. Essa é a nossa oração, essa é a nossa súplica em nome de Jesus. Amém, amém e amém.